Paz, irmãos. Amém. Quero estar agradecendo a oportunidade, estou compartilhando a palavra, pastor Samuel, amém? Irmãos, sou de lá de Boituva, estou aqui com a minha equipe, a minha assessora Daniela e o cantor primo da cantora Ellen, que depois no final eu pedi para vocês estar cantando e louvando, amém? Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus, amém? Também quero estar falando sobre a igreja, o Evangelho, igreja, Assembleia de Deus, Missão de Avivamento, do pastor Marcos Cassiano, que é o pastor presidente, de lá da cidade de Boituva, e para mim é uma alegria e é um privilégio estar aqui hoje com os irmãos, amém? Irmãos, tem alguém aqui que não é convertido? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Se tiver, levante a mão aí, por favor. Não tem ninguém, glória a Deus. Amém? Amém. Amém. A partir de hoje, eu creio que você vai aceitar Jesus. Amém? Estou vendo que aqui tem muitos jovens. Eu também sou jovem. Tenho apenas 21 anos de idade. Tenho apenas 21 anos de idade. E já sou pastor para a honra e glória do Senhor Jesus. Não para a minha honra nem para a minha glória, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que Maria e José perderam Jesus na festa. Adiantava o pastor Samuel está fazendo essa cruzada, está cheio de pessoas aqui, pregadores famosos, cantores famosos, e a gente vinha aqui sapatear, rodopiar, falar em língua estranha, mas não ter a presença de Jesus. Tem muitas cruzadas, tem muitas vigílias que fazem por aí, que as pessoas estão perdendo Jesus na festa. As pessoas estão perdendo Jesus na festa. Gostaria que todos abrissem 1 Samuel capítulo 16. Pode ficar sentado mesmo, meio. 1 Samuel capítulo 16. Do 7 em diante. Amém? Amém. Que fala bem assim. Todos acharam? Amém. Amém. Que fala bem assim. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque não é como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé Abinadab, ele o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tenho escolhido, o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido, o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus mancebos? E disse ainda: falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos na mesa até que ele não venha aqui. Então mandou e o trouxe. Era ruim e formoso, de semblante de boa aparência. Eu disse ao Senhor: levanta-te e unge, porque este é meu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel levantou e se tornou a Ramá. Amém? Irmãos, foi falado hoje aqui que poucos são escolhidos, muitos são chamados. Você é escolhido de Deus? Eu creio que eu sou escolhido de Deus. Sabe por quê? Porque você acha que um ex-soldado
um ex-bruxo, um ex-alcoólatra, que teve depressão, síndrome do pânico, ex-homossexual, era para estar hoje como pastor pregando a palavra de Deus? É só por escolha de Deus mesmo, né? Porque se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus que me escolhido, nem hoje eu estava aqui. Já tinha descido 7 palmos, já fazia tempo. O Fernando Filho, o cantor Fernando Filho, ele me conhece. Porque ele vive lá em Porto Feliz. E ele sabe da minha história um pouco. Bastante pregadores conhecem a minha história. Mas, irmãos, aqui diz na palavra que passou Aminadab, Samar, passou 7 filhos de Jessé, mas um só era escolhido. Um só era escolhido. Mas por que Deus decidiu escolher o menor? Porque tinha um que era maior e que não estava mais obedecendo à voz do Senhor, que é Saul. Muitas pessoas hoje em dia têm chamado, têm ministério, está na presença do Senhor, mas não está mais obedecendo à voz do Senhor. E quando Deus chama para estar fazendo a obra, na hora fez aqui, mas quando começa a passar provação, não quero mais, Senhor. Não quero mais. É tanta provação. Se eu soubesse que a prova está na tua presença, se eu soubesse que era assim, nem aceitar o Senhor eu tinha aceitado. E começa a desobedecer a Deus, a fazer o que Deus não quer que faça. É da minha maneira, eu não vou orar para ir lá pregar, eu não vou orar para ir lá louvar, eu vou porque eu faço e acontece. Cuidadinho de você, cuidadinho de mim. Você não faz e não acontece nada. Porque se não é Deus na nossa vida, nós não faz e não acontece nada, não, irmão. E Saul não estava mais obedecendo a voz do Senhor. E o Senhor falou a Samuel: vai e unge. Eu fico vendo a cena. Todos os irmãos de Davi lá, com as ovelhas, cuidando do pasto lá do seu pai, e veio Samar, Aminadab, Eliabe, todo cheiroso, bem vestido, assim. Sou eu escolhido, sou eu escolhido, sou eu escolhido. E não era nenhum. Jesus os crentes foi embora. E não era nenhum. Naquela época diz assim, que o primogênito sentava na ponta da mesa, porque era primogênito e tinha honra. Só que naquele dia Deus decidiu fazer o quê? Mudar a história. Hoje não vai sentar aqui o primogênito. Hoje vai sentar aqui um pequeno. É um pequeno. E naquele dia, irmãos, quem sentou na ponta da mesa foi Davi. Foi Davi. Mesa. Mas naquela época tinha mesa? Não, naquela época não tinha mesa. Naquela época era no chão, todos sentados no chão. E muitas das vezes, irmão, as pessoas olham para a nossa aparência. Aquele não vai ser nada, aquela não vai ser nada, aquele lá não vai chegar nem no ano todo, nem fazer a obra de Deus, não vai. Então, enquanto você está falando, ele está orando, ele está jejuando, e Deus vai lá e vai exaltar, vai exaltar, vai exaltar, vai exaltar. E na hora que você menos esperar, você vai ver o nome dele no outdoor, nos cartazes, vai ver o nome dele aí voando, e você vai estar lá, linguajoso, falando. Vai estar falando. Comigo foi assim na minha vida.
Eu aceitei Jesus, faz pouco tempo, faz só 6 anos que eu aceitei Jesus, e quando chegar agora, você não vai ser nada. Você não vai ser pregador da palavra. Você não vai ser pastor, você não vai ser missionário. Só que Deus conhece o desejo do teu coração. E na palavra fala que Deus esquadrinha o coração do homem. E Ele sabe.